Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Forte abraço a todos. Terminou a primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. Foram 15 rodadas, a 15ª rodada disputada ontem, no sábado, dia 19 de março, e já conhecemos agora os 8 classificados. E não faltou emoção, hein? Porque o Lemense estava vencendo e se classificando. A maior parte do campeonato, o Lemense, o ex-Atibaia, vinha se classificando. No final das contas, o Primavera venceu, se classificou, Rio Claro e Velo Clube também, e o Lemense ficou fora. Emocionante. O Audax caiu, meio tempo todo ali, sai, depois fica. Que campanha muito ruim, decepcionante do Audax. O Red Bull Brasil já tinha caído faz tempo. E olha, e já temos definidas os 8 classificados e o emparceramento. Primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo, terceiro com o sexto e o quarto e o quinto. Tudo definido nesta última rodada. Antes de mais nada, da gente conseguir analisar toda a rodada, vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para todos os vídeos você ser avisado e pedir no seu joinha lá a sua opinião. Bom, vamos começar com a Portuguesa, que realmente terminou na primeira colocação, né? Na liderança. Que campanha sensacional. Parabéns, Sérgio Soares. Parabéns, torcida da Portuguesa. Aos pouquinhos está recuperando seu lugar na arquibancada, apoiando o time. Campanha brilhante, 32 pontos. Olha, parabéns mesmo. A Portuguesa terminou com uma vitória em grande estilo no Canindé por 3-1 em cima da sua rival. Rival, xará, brincadeirinha que a gente faz, claro, a Portuguesa Santista, né? A Portuguesa Santista, que teve o treinador lá da base do clube, Cristiano Troisi, que foi guindado ao posto quando estava naquela situação de zona de rebaixamento, fez uma bela campanha, mas a Portuguesa matou o jogo logo no primeiro tempo. Daniel Costa fez um gol com 4 minutos de jogo, depois o Gustavo França fez com 13, e aí no segundo tempo o zagueirão Flávio Boaventura fez 3-0, e aí o Thiago no finalzinho descontou para a Briosa. Bom, a Portuguesa terminou na primeira colocação e vai enfrentar o Primavera, que foi o oitavo. Vou falar já do Primavera. A Portuguesa Santista terminou ali na 13ª colocação com 16 pontos, fez um trabalho de regular para ruim, né? Mas escapou do rebaixamento, que era o seu grande objetivo, pelo menos. Então, se eu estou falando da Portuguesa, que foi a primeira colocada com 32, eu já vou falar do Primavera. A grande surpresa que se classificou nessa última rodada, ganhando do 15 de Piracicaba fora de casa, hein? Gol do Alessandro. Lembra do Alec Gol? Alec Gol, irmão do Richarlison. Fez o gol aos 13 do segundo tempo. O 15 de Piracicaba já estava classificado, estava tranquilo. E o Primavera, que dependia desse resultado para qualquer momento, né, de qualquer jeito, porque ele estava ali na oitava e precisava terminar em oitavo. Olha que campanha, hein? Vamos lembrar que o Ademir Fezan começou, que subiu com o Primavera o ano passado, né, da 3 para 2. Aí o Ademir Fezan esse ano não conseguiu embalar o time. Ele saiu, chegou o Wilson Júnior. Rapaz, o Wilson Júnior fez o time se classificar e tá de parabéns. Primavera terminou com 22 pontos, os mesmos 22 pontos do Linense, do São Bento e do Velo. Mas nos critérios ele foi o oitavo. Então, Portuguesa e Primavera. O certo é que o primeiro jogo será em Indaiatuba e o segundo jogo será no Canindé. Nesta segunda-feira, 3 horas da tarde, amanhã, né, dia 21, vai ter a reunião de conselho técnico, a federação vai divulgar tabela e os locais do jogo. Mas é certo que o primeiro é em Indaiatuba e o segundo é no Canindé. Bom, já que a gente está falando no 15, né, ele perdeu o jogo e tal, o Roberto Cavallo testou algumas peças, o 15 terminou na terceira colocação com 26 pontos. E terminando em terceiro, ele vai enfrentar o São Bento, sexto colocado. O São Bento foi o sexto colocado porque perdeu em casa. Nessa última rodada, a maioria dos times ali testou, poupou, enfim, preservou. Então você não dá para falar de forças máximas, né? O São Bento perdeu do Velo e o Velo precisava vencer desesperadamente para se classificar também. Então foi 2-1 para o Velo em Sorocaba. O Filipinho fez o gol com 33 minutos e estava classificando. Aí o Wilson Júnior empatou para o São Bento e aí o Velo estava ficando fora. Aí o Lucas Duni, o Lucas Duni é veterano lá de Velo Clube, do Galo Vermelho. O Lucas Duni marcou aos 38 do segundo tempo e olha, classificou o Velo Clube. Sensacional, o Galo Vermelho se classificou. Então agora,
O São Bento é o adversário sexto colocado, o São Bento terminou com 22 pontos, ele vai enfrentar o 15, que foi o terceiro, com 26. Então o primeiro jogo vai ser em Rio... desculpa, eu estou falando para vocês do São Bento. O primeiro jogo vai ser em Sorocaba, né, sexto colocado São Bento, e o segundo jogo vai ser em Piracicaba. Esse é o duelo terceiro 15 com o São Bento sexto. E já que falamos do Velo que venceu o São Bento, o Velo terminou na quinta colocação, uns 22 pontos também do São Bento, mas o São Bento foi sexto pelos critérios. Então o Velo, se classificando em quinto, vai enfrentar o quarto, o Rio Claro. Olha que sensacional! O clássico da cidade de Rio Claro vai ser um dos mata-matas dessas quartas de final, né? O Rio Claro, assim como o Velo, uma vitória heróica, 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 heróica. O time do Rio Claro estava jogando em casa com o Taubaté. Tranquilo e tal, o Taubaté faz 1 a 0, estava ali lutando contra o rebaixamento. Logo com 4 minutos, o Robertinho faz 1 a 0 e o Rio Claro ia ficando fora. O Rio Claro ia ficando fora. Veio o segundo tempo, o Rio Claro ia ficando fora. Aí o Jadson empatou aos 36 do segundo tempo. E o empate não classificava, classificava o Lemense. Aí, aos 50 minutos, 50 do segundo tempo, o Jadson fez o herói, hein? O herói do Galo Azul, porque ele fez os 2 gols, virada, ganhou de 2 a 1, o Taubaté não caiu e o Rio Claro se classificou. E aí, com a classificação nos últimos minutos do Rio Claro e aos últimos minutos do Velo Clube, ficou o seguinte: o Rio Claro ficou com 23 pontos na quarta colocação. E na quinta ficou o Velo com 22 pontos. Ali, agora os 2 jogos, claro, são em Rio Claro, mas o primeiro jogo vai ser na casa do Galo Vermelho, o Velo. Vai ser na casa do Velo. O segundo jogo na casa do Galo Azul, do Rio Claro. E ficou assim, esse emparceramento sensacional do quarto Rio Claro com o quinto com o Velo. Bom, nós já falamos da Lusa com o Primavera. Vamos falar agora do Oeste. O Oeste, o segundo colocado, terminou na segunda colocação, rebaixando o Audax. Os times vizinhos, né? O Audax de Osasco, o Oeste de Barueri. O Audax começou com o Zé Mário de cabeça fazendo 1 a 0 e se salvando. Mas aí o Oeste, com o Rafael Luz marcando 2 vezes no primeiro tempo, e depois o Thiago Nunes marcando no segundo tempo, fez 3 a 1, consolidou a segunda colocação e rebaixou o Audax. E aí, com esse rebaixamento, o Oeste terminou na segunda colocação com 2 pontos atrás da Portuguesa só. Bela campanha, bela campanha. E vai enfrentar nas quartas de final o Linense. O Linense, que olha, ele penou um pouquinho, hein? Ele foi sétimo colocado com 22 pontos e perdeu do Lemense. O Lemense precisava vencer e contar com uma combinação de resultados. Não conseguiu. O Lemense fez 1 a 0 com o gol do Mascote. E o Linense, com essa derrota, caiu para a sétima colocação. E caindo para a sétima, ele vai enfrentar o Oeste. Então, o primeiro jogo vai ser em Lins, isso é certeza, e o segundo jogo em Barueri. Então, o emparceramento foi esse. Primeiro, Portuguesa, oitavo, Primavera. Segundo, Oeste, sétimo, Linense. Terceiro, 15, Piracicaba. Sexto, São Bento. Quarto, Rio Claro. Quinto, o Velo. Esse é o parcelamento. Então essa foi a rodada final. Claro, tivemos outros jogos, por exemplo, São Caetano e Juventus. O Juventus, que não vinha ganhando, tropeçando, ganhou do São Caetano lá. Mas não adiantou. Mesmo que o São Caetano também vencesse, eles tinham sonhos de se classificar. Mas a combinação da rodada, que já deixou o Lemense fora, o Lemense foi nono colocado com 21 pontos. O Juventus, apesar de um golaço do Natan de falta e do João Leonardo, o Juventus terminou na 10ª colocação com 19 pontos, 3 a menos que o Primavera. Então não adiantou nada. O São Caetano ficou em 11º com 17. Também tentou ainda se recuperar, mas não deu. E os dois ficaram fora. E também outro duelo lá, que o jogo só para cumprir tabela, foi Monte Azul, Red Bull Brasil, lá em Bragança Paulista. Red Bull Brasil, que já estava rebaixado, com Monte Azul, que já tinha saído do rebaixamento. Foi 1 a 1, João Vitor para o Red Bull, João Celeri para o Monte Azul, jogo só para cumprir tabela, e essa foi a rodada. Tivemos Lemense 1, Linense 0, Portuguesa 3, Portuguesa Santista 1, Oeste 3, Audax 1, São Bento 1, Velo Clube 2, 15 Piracicaba 0, Primavera 1, Rio Claro 2, Taubaté 1, São Caetano 0, Juventus 2, Red Bull Brasil 1, Monte Azul 1. A classificação final ficou a Portuguesa com 32 na primeira colocação, Oeste 30,
15 e 26, Rio Claro 22, São Bento 22, Linense 22, Primavera 22, esses 8 classificados. Lemense 21 fora, Juventus 19, São Caetano 17, Monte Azul 16, Portuguesa Santista 16, Taubaté 13, esses escaparam, continuam na 2. E foram rebaixados ao Dax com 11 pontos. 11 pontos em 15 jogos. E o Red Bull Brasil com 7 pontos em 15 jogos. Não tinha outra escolha, né? O Matheus Lins e o Guilherme, do Red Bull Brasil, foram os artilheiros dessa primeira fase. O Guilherme está fora, o Matheus continua, e aí nós vamos ver como que vai ficar essa briga. O certo é que nesta segunda-feira a federação divulga a tabela, e aí, claro, a gente vai acompanhar os 4 jogos das quartas de finais e de volta, e vamos passar tudo para vocês aqui. Parabéns aos 8 classificados e olha, esperamos grandes jogos, hein? Vamos voltar a repetir. Portuguesa em Primavera, primeiro jogo em Indaiatuba, segundo no Canindé. Oeste e Linense, primeiro jogo em Lins, segundo em Barueri. 15 Piracicaba e São Bento, primeiro jogo em Sorocaba, segundo jogo em Piracicaba. E o clássico de Rio Claro, primeiro jogo na Casa do Velo, segundo jogo na Casa do Rio Claro. Certo? Forte abraço a todos, até a próxima!